A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja para com todos os irmãos. Irmãos, nós vamos dar início a mais uma escola dominical e hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Esse tema que é tão comentado, tão discutido, sabe? Quando é falado sobre o amor de Deus, nós simplesmente nos lembramos somente do amor que ele tem para conosco. Mas poucos cristãos conseguem aprender realmente que o amor de Deus é um sinal da nossa salvação, ou seja, é um dos sinais da graça. Nós vamos ver hoje, não é um estudo bíblico apenas, uma escola dominical, sabe? Não é somente uma dissertação sobre o tema do amor, nós vamos passear pela condição de Paulo, principalmente a condição dele, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Essa carta foi escrita porque ele soube de muitos problemas dentro da igreja. E ele viu que, como nós também já falamos no estudo passado, ele viu que as pessoas estavam disputando, sabe? Elas estavam sendo assim, buscando dons e buscando se apresentar como pessoas mais usadas por Deus do que outras. Irmãos, ele muitas vezes o amor ele é citado em casamentos, celebrações, mas tratando como uma poesia, sabe? Uma poesia romântica. Coríntios 13 às vezes é chamado de a canção do amor. Olha que coisa. Mas eu quero apresentar este texto, irmãos, como ele realmente é. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele passou um capítulo inteiro, capítulo 12, admoestando eles, mas ao mesmo tempo mostrando que ele, apesar de estar distante, ele sabia o que estava acontecendo, porque havia revelação do Espírito, sabe? A condição de Paulo para falar para os coríntios não era uma condição boa. Por quê? Porque ele, além de ele estar distante, a igreja dos coríntios chegou a duvidar da capacidade de Paulo para dirigir a igreja, apesar dele ter gerado a própria igreja. Então, eles estavam como que assim, autônomos, sabe? E você sabe que quando nós nos tornamos autônomos na nossa vida, vocês sabem o que acontece. A altivez entra, sabe? O pecado entra, a arrogância, mas nada disso impede, entre aspas, de servir a Deus. Então os coríntios, eles tinham uma característica, nós até estudamos isso numa escola dominical chamado Os Males da Igreja dos Coríntios, da Igreja de Corinto, que é negação e substituição. Eles simplesmente passaram a não se preocupar com o pecado na igreja, com a santificação na igreja, e principalmente eles desconheciam totalmente o que Paulo iria apresentar para eles. Paulo, sutilmente, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele foi entrando num sistema de apresentação das falhas deles, ao ponto de corrigir somente na situação deles como ouvintes. Paulo começa a falar no capítulo 12 de que eles estavam fazendo tudo certo conforme eles queriam. Eles buscavam e alcançavam, mas eles não faziam conforme Deus. Hoje, irmão, nós vamos olhar para um espelho. Sabe, a gente se olha no espelho, vamos entender por que o nosso amor natural ele é limitado e como ele costuma contaminar o agir de Deus em nós. Nós vamos falar sobre a soberania do Espírito no capítulo 12. Nós vamos ver como Paulo apresenta o único que rege a igreja. Ele mostra para os coríntios que não era a vontade dos coríntios que regia a igreja.
e isso acontece muito nos dias de hoje, a vontade dos pastores, do corpo diaconal, a vontade da diretoria da igreja, e Deus, como diz a frase popular, passa batido nisso. E nós vemos assim coisas, o fim se aproximando e as pessoas não se preocupando com mais nada além da sua própria vontade. Nós vamos falar nessa primeira parte sobre as virtudes do amor, sabe? Nós vamos falar sobre como nós podemos entender e entender, compreender e até mesmo aceitar de que o nosso amor, para que o amor de Deus reflita na nossa vida, os irmãos vão entender o que é isso, você simplesmente seja assim aniquilado qualquer resquício de amor humano. Os irmãos vão ver como o amor humano, que era o que os coríntios tinham, era falho e prejudicava o próprio trabalho do Espírito na igreja. Os irmãos podem ver de que essa jornada que nós vamos fazer para o 1 Coríntios 13, nós começamos a derrubar o altar da bondade humana. Temos que, antes de tudo, reconhecer que a nossa bondade não provém de Deus, a bondade humana. Nós escolhemos com quem nós queremos ser amorosos e bondosos. O alvo dessa escola dominical é provar que mesmo que tenhamos boas intenções, irmão, e tenhamos, segundo o nosso parecer, um imenso amor no nosso coração, esse amor, se ele não for reflexo do amor de Deus, reflexo, grava essa palavra, reflexo, ele é passageiro, ele é seletivo. Os irmãos sabem o que é isso? Seleção. Eu escolho quem eu vou amar. E mesmo quem eu escolho amar também é passageiro. Porque quem eu amo hoje, passa tempo eu já não amo mais. Por quê? Porque ele é falho. As pessoas chamam, como eu falei, de hino do amor. Eu citei isso porque muitos cantores seculares, eles simplesmente enalteceram o capítulo 13 de 1 Coríntios. Sabe, fizeram canções sobre isso, fizeram assim, alguns pronunciarem leitura, pessoas totalmente que não voltadas para Deus, mas tinham conhecimento de que o capítulo 13 de Coríntios é o hino do amor, sabe? Mas eu vou enfatizar o capítulo 12. Hoje nós vamos falar bem mais do capítulo 12. Paulo abre o capítulo 12. Irmãos, como é que eu vou dizer? Já tratando com os coríntios a ignorância. Corinto era uma cidade mística antes da criação da igreja. As pessoas eram acostumadas com os êxtases, irmão. Êxtases dos ídolos, os cultos aos ídolos mudos que a Bíblia fala, eram cultos assim voltados para bastante êxtase. E não tem muita diferença do que você vê em muitas igrejas. A primeira coisa que Paulo faz é colocar um pé no chão teológico, na explicação para os coríntios, que ser espiritual não é perder o controle. Paulo fala isso no capítulo 12. Não entra em transe. Ser espiritual é confessar que Jesus é o Senhor. Então por que uma frase tão simples torna-se difícil? Porque a própria palavra diz que ninguém pode confessar o Senhor. João na sua carta fala, se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém pode dizer, quem é de Deus não fala que Jesus é maldição. E quem possui o Espírito de Deus é capacitado para dizer, Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo ele não trabalha no caos emocional, como o capítulo 12 de Coríntios vai nos apresentar. Mas ele trabalha na exaltação, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Se o meu dom não aponta para o senhorio de Cristo, estou falando de mim, cada um faça isso consigo mesmo. Se o meu dom não aponta para o senhorio de Cristo, ele é apenas um ruído humano, irmãos. Sabe, se eu aqui ensinando como Deus determinou para a minha vida,
e eu não tenho o senhorio de Cristo para me capacitar e me direcionar para isso, eu estou fazendo nada. Eu sou nada. Eu sou um repetidor de palavras montadas. Sabe? O Espírito, ele tem um propósito. E agora Paulo entra na mecânica da igreja. Ele usa 3 palavras fundamentais, irmãos, que começa a jogar os coríntios para perceberem que estavam totalmente equivocados. Ele usa a palavra dons, ministérios e operações. Olha o que diz o versículo 4, capítulo 12. Olha. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então já mostra a soberania. O Espírito é o mesmo, está dizendo, há diversidade. Os dons não vão ser a mesma coisa, mas o Espírito é o mesmo. O versículo 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, esses 3 versículos desmontam o que os coríntios estavam fazendo. E talvez alguém vai perguntar aí agora, quando é que vai entrar e falar de amor? Esse é o problema, irmãos. Nós somos objetivos na palavra. Na palavra amor. Para você compreender o amor de Deus, que é o amor ágape, que vamos falar nas 3 aulas, e não o amor humano, você tem que compreender o que acontece, que acaba cancelando esse trabalho de Deus, que é um sinal da salvação, um sinal da graça no coração do homem. Então, Paulo mostra essa estrutura, sabe? Uma estrutura tríade, uma estrutura trinitária. Ele mostra essa estrutura e fala assim, olha, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo, nos 3 versículos. Então ele fala, Coríntios, vocês nunca puderam fazer nada. Paulo está dizendo que a variedade na igreja talvez seja assim, como é que se diz? Não seja um erro de planejamento. Ou seja, essa variedade na igreja era proposital de Deus. Ele começa a dizer porque havia muito desprezo de um irmão para o outro. Porque um queria ser maior do que o outro. Notem que nas 2 cartas de Coríntios é muita disputa. Não havia 1 milímetro de amor de Deus naquela igreja. Se havia, estavam muito escondidos, muito ocultados pelas ofensas dos arrogantes, pelo trabalho dos soberbos. Então, quando Paulo fala para eles que fé, curas, milagres, profecia, discernimento e tudo isso aí, não eram brinquedos, sabe? Não eram coisas que você podia chegar na prateleira de Deus e falar assim, olha, eu quero isso, eu vou pegar para mim aqui. Não. Sabe, Paulo está dizendo que a variedade na igreja é um reflexo da natureza de Deus. Essa variedade ele colocou, porque esses 3 versículos que nós lemos comprova isso. Ele lista os dons que nós citamos agora, sabedoria, conhecimento, fé, profecia, discernimento também. Sabe, então ele fala tudo, mas ele não se demora neles, ele não vai explicar os dons. Não é interesse de Paulo explicar os dons. Porque o foco de Paulo não é o objeto, é o atuador, é o doador disso, é o Espírito Santo de Deus. Quando ele cita aqui, sabe, no versículo 11, ele dá esse golpe, mas um só é o mesmo Espírito, não é isso? Aqui, ó, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito, assim que tá, opera todas essas coisas que ele já falou, repartindo particularmente a cada um como deseja. Então os dons que eles pensavam que eles estavam buscando e alcançando por mérito deles, eram dados por Deus, mas não havia compreensão, porque não havia um caminho excelente ainda na mente deles. E os irmãos vão entender isso, sabe? Esse golpe final,
sabe, que fala que particularmente Deus faz a cada um como quer. Praticamente falando, você não escolhe o seu dom na prateleira. Você recebe o que o corpo precisa, aí começa a entrar, sabe, a mostrar, a evidenciar que eles eram arrogantes e estavam disputando um com os outros. Paulo está dizendo que o corpo, a igreja, recebe o dom que precisa. E muitas vezes aquele dom aos olhos deles era pequeno, minúsculo. Eles eles queriam dons maiores aos olhos deles. Sabe? O que o corpo precisa é o que deve ter. O dom não é um troféu. É uma ferramenta de serviço. Por isso que a Bíblia fala, subiu ao céu, distribuiu dons aos homens. Tudo isso para, sabe, para engajamento da vitória da igreja. Essa é a parte mais humana do texto. Paulo usa essa anatomia para curar a inveja e a soberba. Quer dizer, curar os coríntios da inveja e da soberba. Ele cria um diálogo hipotético. O pé dizendo que não é do corpo porque não é mão. Vocês podem notar aqui que é muito grande para ler, mas eu estou parafraseando para facilitar para os irmãos. Alguns versículos vamos ler. O pé dizendo porque não é mão, ele não é do corpo. Mas ele está dizendo que ele não é mão porque alguém acusou, a mão desprezou ele. Você não é importante no corpo. Sabe? O ouvido dizendo, Paulo falou, o ouvido dizendo que não é do corpo porque não é olho. Nós podemos comentar a percepção. Quantos de nós hoje nos sentimos inúteis? Irmãos, porque nós não temos o dom de palco. O que é dom de palco? É aquilo que acontece na igreja que é evidenciado, sabe? Os melhores cantores, a dirigência do louvor, a pregação. Você nota que o clima na igreja sempre é de disputa. Podemos perceber a santidade por decência. Mas tudo que acontece no meio da igreja, ou principalmente nesses últimos dias, tem sido de arrogância. Ainda há pouco vocês podem perceber uma determinada igreja muito famosa. Faleceu o patriarca e agora está uma briga na justiça para quem comanda aquele império. Não é diferente a situação dos coríntios do que estava acontecendo, sabe? Do que acontece hoje. Hoje é um reflexo muito pior, porque naquela época a igreja estava começando, sabe? No reino de Deus, a necessidade não é medida por barulho ou visibilidade, sabe? Vamos pensar assim, se ele está utilizando uma visão de anatomia do corpo humano, olha bem, o pulmão, você vê o pulmão? Você não vê o pulmão. Eu sei que eu tenho, mas eu não vejo o pulmão. Se tirar ele, o corpo morre. Se eu desdenhar o pulmão, eu vou usar essa metáfora para você entender, e não deu o devido valor ao pulmão, e ele sofreu um dano, o corpo todo vai morrer. Eu quero mostrar essa diferença que se apresentava com relação às escolhas dos coríntios, de avaliar um dom que era maior e outro dom que era menor. Eles que avaliavam isso. Não existe dom melhor, irmãos. Vamos ver aqui que a falta de amor gera isso. Eu estou falando bastante do 12 porque nós vamos ter mais 2 aulas, sabe? Então o pulmão ninguém vê, mas se tirar ele do corpo, o corpo faz o quê? Morre. Agora a língua. A língua. Todo mundo vê. Sabe? A língua está sempre em evidência. Mas se ela for separada do corpo, ela não serve para nada. Separada do corpo não tem função. O corpo não morre. Sem a língua não morre. Quantas pessoas têm a língua cortada? Na antiguidade cortavam línguas à torta e à direita. E não morria. Por quê? Não é que ela não faz falta no corpo, porque é uma ironia isso. Paulo apresenta que os membros, nós vamos ler mais para frente, os membros considerados fracos foram postos de forma proposital por Deus, porque são fracos aos olhos dos soberbos, mas não são fracos segundo a colocação de Deus. Sabe, Paulo ele encerra mais ou menos o capítulo organizando
A igreja. Ele estabelece uma ordem, primeiro apóstolos, não é isso que fala? Segundo profeta, terceiros doutores. Aqui no versículo 28, irmãos, ó. O 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O 28. Essa é a parte principal, logo no início, ó. E a uns pôs Deus na igreja. Então eu poderia ler todo o versículo, mas não vou ler. Apóstolos, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Então, ele cita aqui, sabe? Ele fala, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente. Foi Deus que colocou, não são melhores, primeiramente, é a atuação de serviço. Aí ele vai direto. No versículo 29 ele fala, porventura são todos apóstolos? Ele começa a ironizar. Vem cá, por um acaso vocês são todos apóstolos? Porque apóstolo era quem tinha visto Cristo, quem tinha andado com Cristo. Não era considerado apóstolo quem não andou com Cristo. Então, são todos apóstolos? Vocês andaram com Cristo? Aí ele evidencia a humildade dos que andaram com Cristo. E eles que nunca tinham visto Cristo, mas tinham sido ganhos pela fé por meio do poder da palavra, da pregação, eles simplesmente se tornaram soberbos. E vou repetir, porventura são todos apóstolos? São todos profetas, por um acaso? São todos doutores, operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Ele vai dizendo, versículo 30, falam todos diversas línguas e interpretam todos? Quer dizer, ele começa a fazer essas perguntas retóricas. E o que ele recebe, eu posso dizer que ele recebe, você sabe que uma pergunta retórica ela já tem uma resposta, mas muitas vezes nós temos que respondê-la no nosso íntimo. A resposta implícita que os coríntios devem ter respondido unanimemente é não. Não temos os dons todos. Se todos fizessem a mesma coisa, o corpo seria, irmão, seria um corpo esquisito. Já que Paulo está comparando a anatomia humana, então ele lança o desafio do zelo, sabe? Que é mencionado aqui no final do capítulo 12. Olha, ele lança o desafio do zelo. Busquem os melhores dons, está aqui no capítulo 12, versículo 31, e essa parte começa a dar o entendimento acerca do que vamos falar inicialmente sobre o amor de Deus, o amor ágape. O amor ágape. Ele fala, busquem os melhores dons, mas ele sabe que na mão de um homem soberbo, irmãos, como pode pessoas soberbas na igreja receberem dons? É um mistério, porque você não procura entender. A igreja de Corinto, o Espírito trabalhava. Mas já previa-se, na sabedoria de Deus, que Paulo iria intervir. Isso chama-se purificação do local de culto. Você não deve agir como presidente quando você não é por excelência escolhido pelo Espírito de Deus. Você não deve agir como um presbítero se você não o é por excelência, por escolha do Senhor por meio do seu Espírito. Mas a igreja vira uma bagunça, sabe por quê? Porque todo mundo quer um cargo. E isso vai esfriando. Pessoas lutam, pessoas disputam abertamente, ficam com a cara fechada, sabe? A pessoa canta o ano todo na igreja, mas quando chega alguém que canta de uma forma bela também, que como ela, nem é melhor, é igual. Talvez seja até menor, mas ela já fica emburrada, porque aquele palco é dela. E isso acontecia na igreja dos Coríntios. E Paulo teve que intervir. Ele fala assim, quando ele fala assim, no versículo 31, procurai com zelo os melhores dons, todo mundo interpreta que ele está dando um reforço, né? Mas espera aí, mas se ele está dando um reforço, isso entra em choque com o que ele falou no capítulo 12 todo. Tudo que ele falou é jogado por terra. Aí eu vou explicar para os irmãos. No grego, quando ele fala assim, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, ele está dizendo assim, irmãos, no grego, eu vou dar um exemplo do inglês. Por exemplo, você pega a palavra welcome, significa bem-vindo,
E ao mesmo tempo é de nada. É aquela resposta, obrigado, de nada. Sabe? Como então o inglês compreende? Como o americano compreende? A pessoa que fala a língua inglesa. Porque é contextualizado. As frases dependem do contexto. Então já faz parte da língua dele. O português já não é assim. Sabe, o português ele tem milhões e milhões de palavras para cada situação. Por isso que é considerado a língua difícil. E aqui, irmãos, no grego, a mesma frase que no grego é zelou, ela serve tanto para positivo como para negativo. Então Paulo corretamente está dizendo assim, ninguém traduziu errado. É uma questão de observar o contexto. Qualquer pessoa, que não precisa ser mestre em grego, nem teólogo, não. Qualquer pessoa que lê o contexto vai ver, Paulo está incentivando eles? Não, Paulo não está incentivando. Paulo está dizendo mais ou menos na frase assim, vamos mudar a frase. Olha, vocês, sabe, vocês usam tanto, sabe, vocês buscam os dons com ímpeto, vocês buscam os dons com determinação. Olha, vocês têm zelo para buscar dons, os melhores dons. Lembre-se que não havia melhores dons, não havia. Paulo fala que como o Espírito coloca, ninguém pode considerar melhor. Então, vamos fazer uma avaliação aqui. Vamos supor que alguém tem o dom de curar. Com certeza, vai fazer fila de gente para levar para ele. Mas alguém que tem o dom de revelação da palavra, não vai ter tanta gente. Por quê? Por causa da evidência da situação. E os coríntios aproveitavam isso. Quando a Bíblia fala que eles buscavam os melhores dons, eles oravam, pediam a Deus, eu quero esse dom, como se eles pudessem escolher. E Paulo ensina para eles, não é assim que funciona. A igreja não funciona assim. Por isso era uma igreja cheia de contenda, sabe? Quando ele fala assim, buscai com zelo os melhores dons, é como se ele falasse, sabe, no discurso dele, ele estivesse dizendo assim, olha, usem esse ímpeto, vou melhorar a tradução, porque as duas são válidas. Uma, ele chama atenção e fala assim, quanto zelo para buscar dom, mas já acusando eles de porfia, emulação, contenda, discussões, briga, sabe, rixas. Não está longe de hoje não, hein? Preste atenção nisso. Eu quero que você sempre se coloque, você que é membro há muitos anos de determinada igreja, você pode observar. A igreja fala de amor superficial, psicologizando o amor. O que é isso? Nada mais do que você tornar o amor assim, conceituado. Cada um entende o amor como quer. Quando você tem raiva de alguém, você não consegue, você não tem amor. Você justifica isso. E isso é a antítese do amor de Deus. Entendam agora? Então, se nós tivéssemos que melhorar essa frase, ao invés de chamar atenção, olha que bonito, né? Usando todo o recurso de vocês, não para amar, mas para buscar os dons que evidenciam vocês, sabe? Que colocam vocês em evidência. Então, Paulo poderia também estar falando assim, olha, vocês gastam tanta energia pelas buscas dos dons, sabe? Ele vê que esse esforço, essa correria dos coríntios, para ter poder, sabe, para ter voz, para ter destaque, a principal, é um zelo que nasce da necessidade humana de ser visto. E mais uma vez alguém vai ainda questionar nesse instante da escola dominical, quando é que ele vai falar de amor, hein? Entenda-me, se você está fazendo esse questionamento, se você está achando entediante, é porque está acontecendo com você a mesma coisa dos coríntios. Eles queriam coisas imediatas e poderosas, visíveis, para mostrar atitude na igreja. Quando, em contrapartida, não se preocupavam com o que Deus estava observando. Não se preocupavam com a vontade do Espírito que regia a igreja, sabe? Mas então Paulo poderia também ser mais pastoral também com a frase. Ele poderia dizer assim, continue com esse zelo, sabe? A intensidade é boa, vou melhorar a frase, continuem com esse zelo, essa intensidade é boa, porque o zelo não era pecado. Você, quando faz uma coisa com zelo, você consegue aquilo ali, sabe?
Então ele falou, Paulo fala assim, olha, usem essa ferramenta que vocês têm, mantenham esse empenho, sabe? Mas agora façam isso a partir daí, é isso que está no versículo aqui, ó. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Essa palavra excelente, nós vamos frisá-la. Sabe, vocês vão usar essa ferramenta, esse zelo que vocês têm, para fazer uso do único caminho que deve ser usado para alcançar qualquer coisa de Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala que eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, no grego, a palavra tradução é normal, é excelente, aquilo que está sobre alguma coisa. Mas quando ela é usada nesse contexto, ela tem um significado de assim, existem várias situações que eles estavam seguindo, sabe, para a busca dos dons. O zelo levava eles a usar diversas formas de agir, sem observar o amor. Mas quando a excelência do amor aparece, ele não bota tudo debaixo dele, não. Ele anula. E é isso que agora que eu vou começar a explicar para você. E eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Sobremodo. O último versículo do capítulo 13, eu vou adiantar aqui, ó. O primeiro versículo do capítulo 14, olha o que diz. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Seguir o amor, no original é persegue, esforça, usa de toda a tua capacidade para não deixar ele escapar, o amor de Deus, ágape, que é a tradução. Então, voltando para cá, essa procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o único caminho que vocês devem seguir. A excelência, irmãos, ela anula tudo que está abaixo, anula aquilo que você usava para transmitir amor. Sabe o que é? O teu próprio amor. Aquele amor falho, aquele amor seletista, sabe? Aquele amor que não age sem que haja reciprocidade. Aquele amor que literalmente busca os seus interesses. Eu estava pensando esses dias, eu tenho muitos gatos. Quando eu falo que as pessoas amam por interesse, não é uma acusação, isso é uma verdade. Olha, pega um felino, você trata bem um gato, ele corresponde, ele é carinhoso com você, ele roça suas pernas, ele dorme na beirada da tua cama, porque ele sabe que você o ama. Só tem uma coisa, se você maltratar esse mesmo gato, ele vai arrumar outro dono. O amor humano é isso. Para que o amor de Deus reflita em você, que essa é a palavra, esse entendimento vocês vão ter maior no percurso do estudo, mais para frente, para que o amor reflita, vocês têm essa excelência do amor, ele tem que cancelar, anular, aniquilar. Não há espaço para um pouco de amor humano e o amor de Deus. Não há espaço. E como eu disse para os irmãos, como ele é um sinal da graça e consequentemente um sinal de filiação em Deus, os irmãos lembram, não vamos ler, mas os irmãos lembram que nós comentamos muito no estudo passado. Filhinhos, olha o que João fala. Filhinhos, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então a gente lembra disso, não vamos falar do estudo doutrinário, não. Por quê? Aquele que ama o mundo, o que não está nele? O amor do Pai não está nele. Então agora talvez você esteja vendo. O amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está nele, ele não é filho de Deus. E se ele não é filho de Deus, ele está debaixo da ira. E se ele está debaixo da ira, é um condenado. Mas não queremos ouvir isso. Como eu presencio pessoas que detestam ouvir aquela verdade, que causa medo, quando a pessoa não vive aquilo ali. Não é acusação, não é uma pessoa que está falando que ela não vive. Ela mesmo se conscientiza disso. Irmãos, vocês já pararam para pensar que tudo são tentativas nossas? O amor não se treina, amor de Deus.
não se guarda, não se faz o estoque do amor de Deus, sabe? Desculpa. Então, não se faz um estoque do amor de Deus. Não tem como se reservar e dedicar aquele dia ao amor de Deus. Os irmãos lembram do que está escrito no capítulo 5, muito comentado sempre os sírios, que é uma das bases que Paulo escreveu acerca do caminho do cristão para o reino eterno. O cristão vai ter o que nessa terra? Respondo daí mesmo. Tribulação. Mas não é aquela tribulação dos seus erros, não. É a tribulação do amor que você tem pelo caminho de Deus. Da bem-aventurança, sabe? Do amor pela promessa. Então, a tribulação produz no crente algo que o diabo detesta. Vamos lá. A paciência. Vamos passar rápido. Consequentemente, a paciência gera no homem o quê? Um caráter aprovado. Experiência, docmos. Eu não quero que não esqueçam isso. Docmos, aqueles homens que provavam, docmos eram os homens da época que provavam as moedas para saber se eram verdadeiras ou tinham sido assim raspadas por alguém, disfarçadas, sabe? Autênticas. Então, caráter aprovado por Deus, experiente. E esse caráter aprovado gera, agora começa, a esperança. O que é esperança? Manter no pensamento que você vai alcançar algo. Então a esperança, ela faz com que você caminhe. Aí vem, e o versículo seguinte fala, e a esperança não desaponta, a esperança não gera mais nada. A esperança é o último estágio do crente enquanto está caminhando aqui nessa terra. E a esperança não desaponta, ou seja, no final não traz assim, poxa vida, não alcancei, olha, isso não é para mim. Não, a esperança não desaponta. Por quanto o quê? Por quanto você buscou os melhores dons? Comece a lembrar dos Coríntios. Por quanto você tem o dom de curar, a esperança não desaponta. Porque se eu tenho o dom de curar, eu sou do céu. Eu estou garantido. Por isso que a palavra certeza deve ser evitada. Porque a Bíblia fala a certeza da esperança. Quando você tem certeza de algo, você não se preocupa porque você tem certeza, não é assim? Mas a esperança não, a esperança ela é alimentada. Então não é alimentada pelo dom que você buscou, por eu estar aqui ensinando a palavra, isso não testifica a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto existe uma garantia. Qual é a garantia? Logo após ele falar, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado nos corações. Agora, se você falar que você não começa a compreensão, tem alguma coisa errada. O amor de Deus é derramado. Esse termo no grego, derramado, sabe? O verbo derramar, não é somente pegar como um copo com água e derramou e acabou. Não é um ato, uma situação que tem começo e fim. Derramar no grego é constante. Para você refletir o amor de Deus, que matou o teu amor humano, porque o amor humano te prejudica, tem pessoas vivendo até hoje com amor humano dizendo que é amor de Deus. E quando ela deixa de amar uma situação que outrora ela falou que amava, é porque ela explica a circunstância. Mas eu não esperava isso, mas eu não esperava aquilo, sabe? O que mostra o egoísmo do amor humano. É egoísmo mesmo, sabe? Então, quando fala é derramado nos corações pelo Espírito Santo, é esse Espírito que está trabalhando na igreja. Esse Espírito de Deus é que estava querendo agir assim. Para que eles percebessem, mas já estava nos planos de Deus que Paulo exercesse essa função. Essa função pastoral, sabe? Que a verdadeira função pastoral é seguir o mandamento de Cristo, está lá no final do Evangelho de João. Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro, triste, porque tinha traído Jesus, fala assim, eu te amo, Jesus. Filos, esse amor falho, humano. Esse amor que você fica até contente que você tem por alguém, mas nunca vai poder ter certeza que vai durar para sempre. Sabe? Então, pela segunda vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ágape. Ágape.
Pedro responde: Senhor, eu te amo. Filos. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Filos. Olha que coisa interessante. Já não usou ágape. Pedro, tu me amas? Pedro responde assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Que eu te amo. Filos também. Tu sabes que eu te amo. Não era porque o amor filos era o que Jesus queria ouvir. Era porque Jesus estava complementando em Pedro o próprio amor dele. Pedro, com esse amor, não filos, com esse amor que você está sentindo, que você não sabe ainda, mas é o meu amor que está em você. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Era o que Paulo estava fazendo com os coríntios. Mostrando para eles aquilo que Cristo ordenou a Pedro. Apacenta, alimenta eles. Por isso que ele falou: se tu me amas, você vai amar as minhas ovelhas. Então, essa é a verdadeira função pastoral. Amar as ovelhas, não medindo consequências para que elas sejam saradas, para que elas sejam curadas. Era o que o Paulo estava fazendo com a igreja de Coríntios. Então, essa excelência, ela anula o amor humano. Sabe? E por que Paulo? Por que Paulo faz isso? Porque o amor humano, irmãos, e Paulo percebeu isso muito bem. O amor humano, ele quer controlar. E isso é verdade. Quer escolher quem amar. Ele quer escolher onde que ele quer servir com esse amor. Mas o amor de Deus nasce da compreensão, irmãos, que nós falamos agora. De que não somos donos de nós mesmos. Então, se não somos donos de nós, para que serve o amor humano? Para nada. Não somos donos de nós. Então, na verdade, o único amor que deve habitar em nós, como sinal também da nossa filiação com Deus, é o amor ágape. Então, nós estamos sob o governo de Deus. Essa é a intenção do Espírito. Se não entendermos a vontade dele, que a vontade dele é soberana, e quando eu falo Espírito, eu estou falando do Pai, porque é a Trindade, sabe? São os três, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, o nosso amor será apenas uma extensão da nossa vontade. E isso, falar brandamente, não é legal. Porque o amor humano, ele contribui muitas vezes para o teu próprio pecado. Quando você faz acepção de pessoas, você peca, você fere a vontade de Deus e a sua santidade, que ama todos sem distinção. Então nós costumamos acreditar, com isso, de que temos uma reserva dentro de nós de amor. Sim, nós temos reserva de amor humano, esse amor que tem que ser aniquilado. Mas o amor ágape não precisa de reserva. Ele é derramado no nosso coração de forma contínua, o tempo todo, pro resto da vida. Sabe quando que o amor de Deus parece ser derramado no teu coração? No meu? Quando nós partimos dessa vida. Não precisa mais derramar o amor de Deus no coração. Acabou o nosso trajeto, o nosso caminho aqui na Terra acabou. Sabe? É uma virtude divina, irmãos. O amor humano, por mais nobre que pareça, ele vai cansar. Ele não serve para te conduzir diante de Deus. Sabe? Ele vai exigir reciprocidade, então você vai se aborrecer quando alguém não responder da mesma forma para você. Você vai se magoar quando esse amor que você sente por fulano e ciclano não for reconhecido, segundo os seus olhos. Tudo tem a ver com você, com ego. Ele vai parar de servir quando se sentir injustiçado. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas servem a Cristo e com o tempo chegam a essa conclusão, estão me fazendo de bobo. Eu não vou ser servo de ninguém, não. Eu não vou mais cuidar de ninguém, não, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Ninguém me faz de otário. Essas frases a gente ouve, terríveis, de pessoas que pronunciam serem filhos de Deus. O amor humano é um combustível que acaba, sabe? Você passa no posto, enche, acaba, andou, acaba. Está sempre tendo que manter, diferente do amor de Deus, que é derramado. Entendeu? Então esse amor derramado, para entender porque Paulo escreve isso para os coríntios, é muito importante isso. Era uma igreja vibrante, cheia de dons, línguas, profecias, mas era uma igreja o quê? Doente. E Gero tem igreja doente? Tem. Eu não estou falando do corpo de Cristo. Ai, meu óculos está soltando aqui, irmãos. Só um minutinho. Só um minuto, irmãos. Ele arrebentou hoje e infelizmente não tem como trocar agora. Aí eu tenho que ficar mexendo no óculos toda hora. Mas continuando. Então, eles é uma igreja doente.
Mas eles amavam os dons. Irmãos, incrível que pareça, como podemos amar aquilo que podemos receber de Deus e não amar o nosso irmão? Tá errado. Mas, Gero, quando é que eu não amo meu irmão? Para começar, o seu irmão mesmo, irmãos de sangue. Você conhece a Deus, diz conhecer a Deus, mas seus irmãos não conhecem. Então você não os ama. Porque se os amasse com esse amor perfeito de Deus, você explanaria para eles. Aí a pessoa entra, mas eles são teimosos, não ouvem, não importa. O amor não busca o seu interesse. Esse é o interesse teu, você está vendo uma dificuldade. E está botando essa dificuldade por circunstância. E o amor não é assim. Ele não suspeita de nada errado. Ele vai lá e age. Então, sabe, como eles tinham esse entender, então Paulo começa a falar com eles: vocês têm que ser curados. Vocês estão doentes. Vocês amam os dons, mas não amam os irmãos. E com isso o zelo de vocês é um zelo voltado para a posição. É um zelo voltado para a situação que as pessoas vão ver você. Como as pessoas gostam de ser vistas, irmão. E como isso é abominável diante de Deus. Olha, e tinha outra situação também na igreja dos Coríntios, que eu evidencio muito hoje. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Eu falo línguas, eu sou espiritual, então eu amo a Deus. Essa é a prova que eu amo a Deus, porque eu falo em línguas, senão Deus não me daria o dom de línguas. Eu sou espiritual, porque senão isso não aconteceria comigo. Então eu tenho a prova de que eu amo a Deus. Olha que coisa soberba. Mas lembram, os irmãos lembram que no juízo, o principal comentário dos condenados vai ser esse: Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E vão ouvir isso: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, nós vamos ver daqui a pouco que o conhecimento de Deus tem a ver com amor derramado no coração, e esse amor, quando é derramado no coração, como ele é uma fonte constante, ele simplesmente não fica parado em você. Ele é ramificado por cada indivíduo que aparece contigo, por cada semelhante que aparece diante de você. Sabe? É o amor de Deus, o ágape, que faz com que uma pessoa seja totalmente voltada para a vida dos outros e não para a sua. É o amor de Deus, o amor ágape, que faz com que você tenha plena consciência da esperança. Você simplesmente é movido, alimentado por esperança, porque o amor de Deus está derramado no seu coração. Nada te destrói, a morte não lhe amedronta. E quando você vai a um enterro de um servo de Deus, você não se entristece, que você lembra que esse mesmo servo foi como você, esperançoso. Sim, eu não estou dizendo que você vai ser frio, mas a esperança é tão forte, o amor de Deus derramado é tão poderoso, que muitas vezes você observa situações que são agonizantes para outros, e você é consolado por Deus, porque o amor de Deus, ágape, consola também. Essa fonte dentro de você é como se fosse uma diálise. Lembrei bem agora. Diálise, sabe? Uma troca o tempo todo. Você fala: de onde está vindo essa força? Do amor derramado no teu coração. O amor derramado no coração destrói egoísmos, irmão. Destrói lascívia. Destrói mente carnal. Destrói aquela bondade disfarçada que muitas vezes o maligno usa, essa bondade falha, humana, para tentar substituir a verdadeira de Deus. Então, sigamos esse pensamento que Paulo está mostrando até aqui. Sabe? Esse problema da igreja doente, ele tinha que curar. Então, mostrando ao mesmo tempo que eles, com todos os dons e mesmo com o maior empenho, sem o amor divino, como nós falamos, não aconteceria nada, eles não seriam nada. Eles colocam os coríntios diante da essência da fé. Sabe, nós não produzimos amor, nós comentamos isso no início, mas o interessante é que, por não termos essa produção de amor, nós achamos que temos. É outro trabalho que o Espírito faz. Imagina um espelho, eu comentei no início. Imagina um espelho num quarto escuro. O melhor espelho, sabe? Os espelhos mais caros possuem prata na traseira, sabe? Dele. Aquela camada grossa de prata são espelhos caríssimos. Mas você coloca ele no escuro. O que ele vai fazer? Nada.
porque ele depende de algo incidindo sobre ele. Ele só vai refletir luz se a luz incidir sobre ele. Ele vai refletir imagem se a imagem refletir sobre ele. Então comecem, sabe, a trabalhar com o coração e mente de vocês que o Espírito vos dá. Se o espelho ele não tem incidência de luz, para ter imagem tem que ter luz também, olha só. A luz atua sozinha, é refletida pelo espelho, mas a imagem, se não tiver luz, não tem imagem. Aí você começa a colocar uma coisa com a outra. Então o amor de Deus faz com que eu reflita não somente o amor, como a imagem do próprio Cristo. O amor apresenta Cristo. Já viu aquelas pessoas que têm tanta evidência do amor de Deus em seus corações, mas elas nunca falaram delas mesmas. Mas umas pessoas reparam assim, olha, como eu vejo amor naquela pessoa quando essa pessoa fala da palavra para mim. Irmãos, uma vez um pastor pregando, ele contou um conto, não deveria ser real, mas para mostrar como era o amor ágape. Uma pessoa começou a falar para uma criança acerca do amor de Deus, porque o amor de Deus era isso. Falando do que eu estava falando aqui hoje. O amor é isso, o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus alcança a vida, o amor de Deus transforma vidas ao seu redor. E ela falou assim, e eu conheço uma pessoa assim. Ela falou, a criança, e levou a pessoa, não sei se isso é verdade ou se é uma parábola, sabe? Levou e mostrou um senhor que ela ouvia sempre falando. Ele transmite isso que você está falando. Sabe? Então, olha como são as coisas. O amor de Deus não é derramado no coração. E a Bíblia fala que a boca pronuncia o que o coração está cheio. Então a sua boca vai pronunciar tudo que é relacionado com o amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus faz a gente suportar. Eu nem estou entrando ainda em Coríntios 13, não. O amor de Deus faz a gente suportar, sabe? Vamos voltar um pouquinho lá para os evangelhos. Para a gente compreender da onde Paulo, como o Espírito está trabalhando com Paulo, e ainda trabalhou por meio de Jesus Cristo no coração dos apóstolos. Olha só, João 13:34. Olha o que diz João 13:34. João 13:34. Olha, está aqui. Um novo mandamento vos dou. Olha o que Jesus fala inicialmente. Então o amor, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E que vocês façam também isso um com os outros, porque eu vos amei. Ele fala, eu quero puxar essa parte. Um novo mandamento vos dou. O amor foi chamado por Jesus de novo mandamento. E se é um mandamento, quem não tem o amor de Deus, descumpre o mandamento. E se descumpre o mandamento, já sabe o que eu vou falar. O Filho de Deus, ele na pessoa da justiça, na justiça do seu Filho Jesus, ele do Filho de Deus, Jesus Cristo, a justiça nossa, ele cumpre toda a vontade de Deus. Não que ele tenha capacidade de cumprir, mas porque Cristo cumpriu por ele. Ele só é salvo e aceito por Deus porque a justiça de Cristo é colocada diante dele, sobre ele e nele. Então Jesus está dizendo que o amor é um novo mandamento. Então anotem isso. Agora vamos para Marcos 12:31. Depois nós vamos voltar para João. Marcos, capítulo 12. Aqui, Marcos, capítulo 12, versículo... Qual versículo? 31. Eu vou ler o 30 primeiro, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, porque este é o primeiro mandamento. Primeiro. E o 31. E o segundo, semelhante a este, olha só, tem que prestar atenção nisso. E o segundo, semelhante, ou seja, igual a este, semelhança,
Ó, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não é este, não. Estes. E quando ele fala amarás o próximo como você ama a si mesmo, alguns pegam essa parte que Jesus falou e falam assim: é porque o homem, o ser humano, marcar aqui, o ser humano, ele ama-se, todo homem ama mais a si mesmo. Ué, então vai entrar em contradição com o que eu estou falando da palavra. Quando fala amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo, é esse olhar que Jesus está dizendo: como eu amei vocês, vocês vão amar vocês, mas não porque vocês amam o que vocês são. Vocês vão amar porque o amor do Pai vai estar dentro de vocês. Sabe, esse mandamento vai estar dentro de vocês. Então, vocês vão amar o próximo da mesmíssima forma que vocês amam vocês mesmos. Sabe, você vai querer para o teu próximo aquilo que você tem. Então é isso que Jesus está falando. Porque senão, Deus está me mandando amar da mesma forma como eu sou egoísta, que eu amo a mim mesmo. E a Bíblia não está falando isso. Fiquem certos disso. Então, ele cita isso aí. Agora, vamos voltar para João, o 17:26. Ó, nós falamos do primeiro mandamento em João, do novo mandamento. Nós falamos de que não há um mandamento maior do que estes, inclusive de amar ao próximo, porque quando você ama ao próximo, você não comete nenhum pecado. Todos os pecados nossos são relacionados contra Deus e contra o nosso próximo. Pode ver, não tem outro pecado. Pensa bem. Se você ama a si mesmo, alguém uma certa vez me pegou nisso aí. Quis me pegar. Falou assim: você esqueceu a terceira pessoa, você peca contra você também. Sim, você peca contra você. Não está simbolizado no próximo? E você não ama a você? Então, se você ama você de acordo com esse amor que é derramado no seu coração, então você jamais vai procurar corrupção para você. Sabe? Então, agora vamos para João 17:26. Lembra da oração de Jesus? O capítulo 17, João 17, está aqui. João 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos, versículo 26. Olha o que ele fala. Reticências. E eu lhes fiz, Jesus está falando, reticência, vai ser reticente a frase, que tem textos anteriores, mas nada que comprometa a leitura individual do versículo 26. Reticências, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Grave isso. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Pai. E farei conhecer mais ainda, para que o amor com que me tens amado, lembra, esse é o meu filho amado em quem me comprazo? Para que com o amor que me tens amado, esteja neles e eu neles esteja. Então o amor tem que estar. Sabe por quê? Porque a essência do conhecimento de Deus, a evidência do conhecimento de Deus, é justamente isso. O amor deve estar em nós como prova do conhecimento do Pai. Sabe? Assim, com aquele amor que o Senhor me amou, eu manifestei para eles. Sabe? E o Senhor tem me amado. E como o Senhor tem me amado, isso que eles estejam nesse amor. Ou seja, o conhecimento de Deus, sabe? Então, quando nós pegamos o texto de 1 Coríntios 13, não tem como começar a falar isso, coisa que vamos deixar para a segunda aula, sem falar do capítulo 12. Os irmãos lembram, em 2 Coríntios 5,14, se eu não me engano, lembra que fala que o amor de Deus nos constrange? Foi falado na aula passada e na aula retrasada. Sabe o que constrange? Vou repetir para ficar inculcado na mente dos irmãos. Constrange, do grego sinerrei, a pronúncia até bonita, sinerrei, sinesho, escrito na língua portuguesa sinesho, mas como CH tem som de R, a pronúncia no grego totalizando é sinerrei. Significa curral de cura, ou seja, curral de manejo. Isso existe até hoje. Todo curral enorme, aquele aprisco enorme de gado, eles têm um cantinho que só cabe
o touro ou o boi. Só cabe o animal. Então ele entra ali, quando fecha a porta, ele não tem como se mover. Não está apertando ele, mas ele não se move. Isso é o que o grego diz, constranger. O amor de Cristo nos imobiliza e nos trata, porque o curral de cura serve para o veterinário nos dias de hoje e o que cuidava do rebanho nos dias passados. Os que nos dias passados tratavam com remédios. E o animal às vezes podia sentir arder e ia se mexer. E esse tratamento poderia sofrer um dano. Poderia não ser assim eficaz. Então, eles tratavam o animal. O amor de Deus constrange, imobiliza. Em outras palavras, gravem isso, nos mantém ali naquele local. Sabe? E é nessa hora que a principal cura acontece conosco. Como o amor de Deus nos prende, qual foi o amor que teve que sair? Pensem bem. O teu amor humano, que você julgava que era Deus que tinha te dado. Não, irmãos. Deus tem para nos dar a perfeição. Lembra, o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nada material. Nas regiões celestes, nada na terra. Não estou dizendo que não abençoou na terra, estou dizendo a importância disso, a excelência disso. Deus nos abençoou com toda espécie, sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes e não em nós, em Cristo. Essas bênçãos estão todas direcionadas e o que nos faz perceber é o amor de Deus. Então, nesta aula e nessa ênfase final que eu frisei, segundo os Coríntios 5,14, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Admitam, como eu admiti, a falência do nosso amor. Esse amor humano. Esse amor que a gente quer dedicar para Deus, mas na verdade é um amor totalmente corrompido. Sabe, nós vamos ver na aula que vem como o amor caritas, o que vocês vão saber por quê. Eu pretendo falar para vocês por quê. E é uma coisa que muitos não sabem. Inclusive, essa semana eu ouvi de uma pessoa falando, nunca soube isso. Quer dizer, eu nunca soube sobre isso. Nunca entendi por quê. Por que tem a palavra caridade nas versões mais antigas? E eu vou te dizer, hein? Usar caridade e mudar para amor, não estou dizendo que amor é errado, não. Mas diminuiu um pouco. Vocês vão ver por que foi usado a palavra caridade. É uma coisa tão importante, tão esplêndida, que você vai passar a ter uma compreensão do amor de Deus, sabe? De uma forma assim perfeita, sabe? Elucidada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sabe? Então, esse amor, nós concluímos hoje, que não vem da terra. Esse amor conserta aquilo que está errado. Esse amor é um reflexo do que é derramado no nosso coração. Estou dando um resumo, sabe? E esse derramamento do nosso coração não fica enchendo o coração infinitamente. Ele passa por nós e alcança o nosso próximo, porque ele é transformado num novo mandamento. Lembra? E esse amor derramado no nosso coração, eu estou resumindo tudo. Esse amor derramado no coração, acompanhado do mandamento principal, amarás o Senhor teu Deus, nos faz perfeitos e perfeitamente aptos para caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Essa atuação nos torna perfeitos diante de Deus. Não perfeição, nós não temos perfeição, mas isso atuando no ser humano, sabe, pela obra do Espírito Santo, é o que faz com que Deus nos veja justificados e verdadeiramente perfeitos nos nossos caminhos. Amém? Que o Senhor nos conceda a graça, irmãos. E que a mente dos irmãos e o coração, sabe, sejam aprimoradas pelo poder de Deus para alcançar o significado da excelência do amor do Senhor, o amor ágape. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima aula, segunda parte.